Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Tem alguém feliz aí? Tem alguém com fome aí? Legal, legal, legal. Bom, é um prazer estar aqui, junto com amigos queridos. É um prazer estar aqui nessa conferência, que eu acredito que, como já foi dito, é uma semente. E essa semente está relacionada com provocar fome e desespero pela presença de Deus nessa nação. E meu nome é Fábio Coelho, para quem não me conhece. Em dezembro agora nós morávamos no Rio de Janeiro, eu e minha família, e nós recebemos uma palavra para se mudar para São Paulo, com o objetivo de trabalhar aqui em São Paulo com treinamento e capacitação de pessoas na área profética, e nós tivemos a direção de se mudar para Bragança Paulista. Então nós estamos morando aqui, fazemos parte aqui da Igreja Família de Zescope, e é um prazer estar servindo vocês aqui. Bom, estou aqui com a minha trupe, minha esposa, Jaqueline, misericordiosa, ela é linda. A Débora também, minha filha, que está ali. E o Daniel deve estar comendo hambúrguer, mas já deve estar chegando. E é um prazer estar aqui, e eu acredito que esse tema tem a ver com a nossa jornada, da nossa família, que é trabalhar para a habitação de Deus. Bom, eu quero começar falando algo que talvez seja dúvida de muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui. Por quê? Porque nós estamos falando sobre a presença, buscar a presença, queremos a presença. Talvez você que está ouvindo deve estar pensando, mas como assim você quer a presença? Deus não é onipresente? Deus não está em todos os lugares? Como é que você quer uma coisa que Deus já é? Então pode estar rolando um conflito na cabeça de alguém que está aqui ou que está em casa. E eu quero começar respondendo essa diferença entre o que é a onipresença de Deus e o que é a manifestação da presença de Deus, ou a presença manifesta, ou a presença revelada. Nós estamos falando aqui, nesse dia inteiro, nós desejamos conhecer a presença manifesta de Deus. É Deus se fazendo conhecido em lugares, revelando a sua glória, a sua beleza, o seu coração, os seus pensamentos, os seus atributos, o seu propósito. Quantos querem isso aqui? Então, beleza. Então, o que é onipresença, gente? Mais cedo de manhã nós estávamos trocando uma ideia aqui, e nós falamos um pouco que onipresença está relacionada à soberania de Deus. Então, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e Ele está vendo tudo, e não existe nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que está fora do domínio da soberania de Deus. Não tem nada que está fora do seu poder. Não existe nenhuma criatura, não existe nada que está fora do seu domínio, está fora da sua vontade. Então os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e não tem nada acontecendo que Ele não saiba, não tem nada acontecendo que Ele não esteja vendo, e não tem nada acontecendo que Ele não permita. Quem está comigo? Então Deus é onipresente. Mas também a Bíblia vai nos ensinar que tem momentos que Deus revela a sua presença em lugares, ou seja, Ele se faz conhecido em lugares. Por exemplo, em Atos 17, Atos 17, 24, Paulo está pregando para os gregos, e ele fala o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então Paulo está dizendo o seguinte, que não é porque você construiu alguma coisa para Deus, que quer dizer que Ele habita. Então Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, mas Deus é onipresente. Os seus olhos estão em quantos lugares? Todos. Tem alguma coisa na criação que está fora do seu domínio? Nada. Mas diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Só que Deuteronômio 12, versículo 5, vai dizer o seguinte: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá ireis. Então, olha o que Moisés está dizendo. Vocês vão buscar o lugar
que Deus vai escolher o lugar que Ele escolheu para colocar o seu nome e para repousar a sua presença. E para lá vocês vão. Então repita comigo, eu quero ir. Quantos querem ir para esse lugar? Então olha só, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus escolhe lugares para habitar. E o que é essa habitação? Ele escolhe lugares para se revelar. E eu sei que é uma conferência de líderes, e vocês estão anotando loucamente, e tem a galera que nem está abrindo a Bíblia. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto agora. 2 Crônica 16, 9, e nós vamos rabiscar a Bíblia aqui agora. Vamos marcar esse texto. E eu quero que isso fique fixado em você, e que o Espírito possa ferir essa passagem no seu coração e na sua mente nessa tarde. 2 Crônica 16, 9. Quem achou, diga eu. Então, o pessoal está rápido aí. 2 Crônica 16, 9 diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Então, essa passagem começa falando sobre o quê? Seus olhos contemplam toda a terra. Então ele está falando de quê? Da onipresença de Deus. Estamos juntos? Então seus olhos contemplam toda a terra. Vírgula. Esse vírgula é maravilhoso. 2 Crônica 16, 9. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Para. Então sempre quando tiver um para na Bíblia, você rabisca. O para é importante. Para fazer o quê? Por que ele está olhando para todo lugar? Ele está olhando para todos os lugares para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Então existe diferença entre Deus estar olhando para todos os lugares e lugares que Ele se revela. Sabe o que nós queremos? A revelação do poder de Deus. Nós queremos experimentar o conhecimento de quem Ele é. E eu quero começar dizendo uma coisa. Se o que eu estou falando é verdade, porque está escrito, se Deus escolhe lugares para se revelar, se fazer conhecido, eu quero avisar uma coisa. Agora mesmo, no mundo, os olhos do Senhor estão em todo lugar, procurando lugares, corações que são totalmente dele, para se revelar. Deus está procurando lugares no Brasil, agora mesmo, para colocar o seu nome e repousar a sua presença. E a presença de Deus na nova aliança tem um nome, que é Espírito Santo. Sabe o que nós queremos? Preparar um lugar para que o Espírito possa repousar e assumir a liderança do lugar. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas não é em todo lugar que o seu nome está sendo santificado. Não é em todo lugar que Ele se revela. Não é todo lugar que o seu poder é conhecido. Não é porque alguma coisa está funcionando que significa que Deus está. Vou dar um exemplo bíblico. O povo está no deserto, aí o povo está com sede. Aí o povo vai perturbar Moisés. Moisés era um guerreiro. O povo perturbando Moisés, e no início da jornada, Moisés vai falar: Deus, esse povo vai me matar aí, está falando aí que está com sede. Estão com sede. Aí, lá no início, Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá, bate na rocha, que vai sair água. Aí Moisés vai lá, bate na rocha e sai água. Muito tempo depois, o povo volta a ter sede.
e volta a perturbar Deus. Perturbar Moisés, no caso, né? Era uma cascata, né? O povo perturbava Moisés, Moisés perturbava Deus e por aí. E aí, muitos anos depois, o povo está com sede de novo. Perturba Moisés, Moisés está com raiva, está bravo. E vira para Deus, eu falei, Deus, povo aí, de novo aí, me perturbando aí, ó. Aí, o que Deus fala para Moisés na segunda vez? Quem lembra? Fala a rocha. O que Moisés faz mesmo? Bate. Mas o que Deus mandou ele fazer? E o que ele fez? Bateu na rocha. Pergunta técnica aos líderes aqui. Saiu água? Saiu? Funcionou? O povo bebeu? Estava feliz? Alegria? Milagre? Glória a Deus! Tudo funcionando. Mas Deus não estava em algo que estava funcionando. Algo aparentemente que estava dando sucesso. Deus não estava. Sabe por quê? Porque o coração deles não estava totalmente convertido a Ele. E eu quero desafiar você que é líder. O teu maior desafio como líder, seja discipulador, líder de igreja caseira, líder de célula, líder de igreja. O teu maior desafio nesses dias não é converter os incrédulos, mas é converter o coração dos evangélicos. Porque os olhos deles estão em toda a terra. Mas o seu poder, Ele revela o seu poder para aqueles cujo coração são totalmente dele. Se não tem presença manifesta no nosso meio, será que o problema é porque os incrédulos não estão se convertendo? Ou é porque o nosso coração não está convertido a Ele? Eu vou contar um testemunho. Lá vai eu, Senhor, tenha misericórdia. Eu já preguei em muitos lugares. Eu já preguei em grandes igrejas. Eu já preguei numa grande igreja no Brasil. Grande, muito grande. Que Deus não estava. E eu já preguei debaixo de uma árvore. No interior do sertão da Bahia, no meio do sertão, onde que a missão teve que puxar o fio para ter luz. E naquele dia, debaixo de uma árvore, no sertão do sertão do sertão, havia famílias invocando o nome dele, e ele estava ali. Então, cuidado, porque tem muita coisa que aparentemente está funcionando sem ele. Aleluia. Tá tudo bem aí, gente? Aleluia. Vai dando glória aí, gente. Então essa é a diferença entre onipresença e presença manifesta. E agora eu quero te mostrar uma coisa. A minha oração é que o seu coração, você que está aqui, você que está assistindo online, seja ferido com uma ferida de paixão e desespero pela presença. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou profetizar a Bíblia para você. E eu vou te mostrar que a presença de Deus é a nossa origem e o nosso destino. Vou repetir. A presença de Deus é a nossa origem e o nosso destino. Enquanto eu estiver falando, a minha oração é que o espírito da profecia, o espírito de Cristo, o espírito de temor, caia sobre a sua vida agora, onde você estiver. É que haja uma ferida sendo aberta no seu coração nesses dias, durante esse dia todo. Uma ferida de desespero, paixão e dependência da presença manifesta do Senhor. Nós desejamos conhecer quem Ele é de fato. Nós queremos a sua beleza, nós queremos conhecer os seus pensamentos, nós queremos conhecer as suas afeições, nós queremos amar aquilo que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia. Aleluia. Então vamos lá, vamos começar a nossa trip na Bíblia. Primeiro texto, Efésios 1, 3 e 4. Diz assim, anote aí. Efésios 1, 3 e 4. Bendito seja
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Quando Deus nos escolheu? Antes da criação do mundo. Para quê? Rabisco para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença em amor. Antes da criação do mundo, antes de ter jardim do Éden, antes de ter céu e terra, Deus te escolheu em Cristo para um lugar, para que você estivesse diante dele, na sua presença. A presença de Deus é a nossa origem. Então, Deus tem um plano. Antes da criação do mundo, Ele elegeu filhos para estarem na sua presença. Você pode repetir comigo? A presença é o meu lugar original. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu para a sua presença, para estar diante dEle, para sermos santos diante dEle, consagrados para Ele. Essa é a nossa origem. E aí Deus começa o seu plano, Ele começa a criar as coisas. Cria os céus e a terra. Na terra, Ele estabelece um lugar chamado Éden. No Éden, Ele cria um jardim. Dentro do jardim Ele coloca um homem. E Deus, para facilitar o seu plano de revelar a sua presença para o homem, Deus cria todas as coisas e entra dentro da criação. Você já parou para pensar nisso? Que Deus, o Criador de todas as coisas, entrou dentro da sua criação para se revelar para você e para mim? Como é que a criação não explodiu? Tempo. Você parou para pensar, como é que o negócio, Deus cria tudo, Ele entra. E Ele cria uma parada chamada jardim. E o que é o jardim? Jardim é o primeiro santuário construído na terra. O primeiro templo construído na terra se chama jardim. E quem construiu o primeiro santuário? Deus. E para que Deus construiu um jardim? Para revelar a sua presença, para se relacionar intimamente com o homem. Aí, está tudo bem, está tudo tranquilo. O homem está lá. Qual que era a posição do homem original? Diante de Deus, na sua presença. Aí, Deus dá uma lei, fala, ó, não come daqui, dessa árvore. Se você comer, você vai morrer. E o homem come. E ele peca. E olha que loucura. O que acontece depois do pecado? Gênesis 3, versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Pausa. O homem pecou, sim ou não? Sim. Beleza. Pergunta técnica aqui, escatológica. O pecado de Adão afastou Deus de Adão ou Adão de Deus? Porque olha a doideira. O homem pecou, sim ou não? Qual que é o cenário? Deus está indo em direção de Adão. O que Adão está fazendo? Escondendo da presença. E por causa do pecado, o homem saiu desse lugar original diante dele. Tanto é que Deus pergunta para Adão: Adão, diz que Deus chamou Adão e perguntou o quê? Aonde você está? Pergunta técnica, mais uma. Eu faço muitas perguntas. A pergunta escatológica número 2 é: Deus é onisciente, sim ou não? Sim. Os seus olhos estão em todos os lugares, sim ou não? Sim. Deus sabia que Adão estava escondido atrás da moita? Sim. Então o que Deus está perguntando? Quando Deus está perguntando onde você está, Adão, Ele está falando da posição geográfica de Adão? Não, Ele está falando da sua posição original. Adão, por que você não está mais no lugar que eu te criei para estar? Diante da minha presença.
Só que olha que doideira, Adão está fugindo da presença e Deus está correndo atrás de Adão. E dá aquela confusão toda. E a Bíblia diz que Adão e Eva são expulsos do jardim que foi criado para o relacionamento íntimo do homem com a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus coloca querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Guarda essa palavra, caminho. Então, era só para guardar, nem era para falar, mas falou, tá tudo bem. Já que falou, é caminho. Então, olha só, eles foram expulsos de um lugar onde Deus se revelava, sim ou não? Pergunta, Deus revelava a sua presença em todos os lugares do planeta Terra? Qual foi o lugar que Deus escolheu para revelar a sua presença? Jardim. Só que o homem, o cabeçudo do homem, ele foge da presença e consegue ser expulso do lugar que Deus escolheu, no planeta Terra, para revelar a sua presença. Mas Deus, ele cumpre propósito. Ele falou, tu está fugindo de mim? Eu vou atrás de você. Porque o plano original de Deus, ninguém vai impedir. Deus nos criou desde antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu, nos predestinou para estarmos na sua presença, consagrados para Ele, diante dEle. Essa é a nossa posição. Essa é a nossa origem. E o homem é expulso. E o querubim guarda o caminho. Guarda essa palavra, caminho. Guardou o caminho, fechou um caminho. Tinha um caminho fechado. E aí, Deus fala assim, ah é? Você vai ver o que eu vou fazer. O mundo entra em colapso. Deus encontra um homem chamado Noé. Chama Noé para reconstruir o mundo. Sabe que Noé não foi chamado para construir uma arca, né? Noé foi chamado para reconstruir o mundo. E aí, da família de Noé, Deus encontra um cara chamado Sem. E ele fala, eu vou habitar nas tendas de Sem. E aí, da família de Sem, Deus encontra um outro cara, chamado Abraão. Tira Abraão lá da Babilônia e faz uma aliança com Abraão. E fala, Abraão, eu vou levantar a sua casa, eu vou te dar uma família. E da família de Abraão, ele levanta um povo. E esse povo fica grande. O povo vai para o Egito. Fica escravo. E aí Deus, quando ele olha aquele povo, ele fala assim, vocês vão ver o que eu vou fazer. E aí tem uma outra passagem, que é o seguinte, Deus liberta o povo da escravidão do Egito. Aí a pergunta que fica é, para que Deus libertou Israel do cativeiro? Êxodo, versículo 29, 45, vai responder essa pergunta. Diz assim, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito rabisco para aí. Para que Deus tirou o povo do Egito? Para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Para que Deus tirou o povo do Egito? Para habitar com a sua presença no meio do povo. Deus, tu acha que um pecadinho de Adão ia frustrar o plano eterno de Deus? Deus está perseguindo o seu propósito eterno. Tira o povo e fala, eu tirei vocês de lá. Sabe por que eu tirei vocês de lá? Para revelar a minha presença. Então ele chega para Moisés e fala é o seguinte, Moisés, constrói um tabernáculo para mim. E o tabernáculo de Moisés, ele é um tabernáculo construído com base no modelo do Jardim do Éden. Um lugar, porque Deus fala assim, constrói um tabernáculo por quê? Para que eu possa habitar com a minha presença no meio do povo. O que acontece quando eles terminam de construir o tabernáculo? A glória de Deus desce. Deus começa a se revelar para um povo, mais uma vez.
Só que Deus tem um plano, porque a presença é a nossa origem e é o nosso destino. E por meio de um povo chamado Israel, Deus se faz carne. Deus encarna. E aí, o que acontece? João 1,14. Por que Deus encarnou? Então diz o seguinte, João 1,14. E a palavra e o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ou tabernaculou entre nós. Uau! É maravilhoso, né? Tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então Jesus vem, encarna, revela a sua glória, ele vem e a presença literalmente se faz carne e revela a glória de Deus. E a presença sobe o madeiro e morre. E a pergunta é, por que ele morre? E a gente volta lá no jardim. O que Deus falou para Adão? Se você comer dessa árvore aí, o que ia acontecer? Você vai morrer. O pessoal fala assim, pena de morte, pena de morte. Sabe que quem inventou a pena de morte foi Deus. A risadinha sem graça. Assim. Ele falou, se você pecar, você vai? Falou ou não falou? Só que quem cumpriu? Quem pagou? Alguém tinha que pagar. Quem que foi que criou a lambança? Foi Deus? Foi o homem. Então quem que ia ter que resolver a lambança? Então Deus se faz carne para morrer em nosso lugar. E Ele derrama o seu sangue na cruz. E o seu sangue nos compra para Deus. Nos liberta do cativeiro do pecado, da morte e do inferno. Ele nos arrancou de um império e nos transportou para o reino do amor. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo aqui. Todo mundo que está me ouvindo aqui agora merece o inferno. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E o salário do pecado é O salário do pecado é o quê? Quantos pecaram? Quantos merecem a morte? Então ninguém aqui é digno da presença. Todo mundo que está aqui merece ir para o inferno. Glória a Deus. Ele mandou um glória a Deus. É muito bom, né? Tipo assim. Vou dar um glória a Deus. É o irmão bem intencionado, né? Tipo, fez muito silêncio, né? Ninguém foi polêmico até agora. Ele vem lá criar polêmica, pena de morte. Vai editando aí, editor, essa parte aí. Todo mundo merece ir pro inferno. E eu falo rindo, né? Você merece ir pro inferno. Se Deus decidisse mandar todo mundo para o inferno, isso seria justo. Porque Ele disse lá atrás, se tu me desobedecer, tu vai morrer. Todo mundo desobedeceu. Mas Deus que fez, que estabeleceu a lei, Ele veio para cumpri-la. E Ele morreu. E Ele derramou sangue. E a pergunta é, para que Ele derramou sangue? Para nos comprar de volta para a nossa posição original. E aí, Hebreus 10:19 é um convite que me apavora todos os dias, que me consome. Hebreus 10:19 diz o seguinte, escritor de Hebreus: tendo, pois, irmãos, coragem.
intrepidez, ousadia, rabisco para. Coragem para entrar no Santo dos Santos. Pausa. O que era o Santo dos Santos no tabernáculo? O lugar onde estava a arca. O que é a arca? A arca representa o trono de Deus. A arca representa a presença de Deus. Tanto é que o que estava em cima da arca? Querubins, porque os querubins guardam o caminho para a presença. E ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela carne. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o homem é expulso do jardim, o que acontece? Querubins são colocados para guardar o caminho. Caminho para onde? Para o jardim. O que tinha no jardim? O lugar onde Deus revelava a sua. O que Jesus fez? Jesus derramou sangue na cruz. E Ele abriu um novo e vivo caminho até o trono da graça, até a presença de Deus. Só que o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: tenha coragem, tenha intrepidez de entrar nesse lugar, pelo sangue de Jesus. Tem um rastro de sangue que dá no trono de Deus. O caminho está aberto. João diz: eu vi uma porta aberta nos céus, e vi uma voz que dizia: sobe para cá. Ele viu uma porta aberta. Existe um caminho aberto. Existe uma porta aberta. Jesus abriu o caminho de volta, e isso custou muito caro. Jesus sofreu, foi humilhado. Um homem, o Deus homem, estava nu numa cruz, sendo zombado por homens e por demônios. E Ele não abriu a boca. Ele foi até o fim. A sua carne foi rasgada para que o véu fosse removido. Jesus abriu o caminho de volta. Então eu quero terminar a introdução. Eu quero dizer uma parada. Deus está procurando lugares onde pessoas estão desesperadas, famintas, sedentas por Ele. Ele está procurando lugares onde corações são totalmente deles. E aonde, nesses lugares onde corações são totalmente deles, são corações que se unem em Cristo. E o nome disso é igreja. Odres que estão sendo preparados na terra para receber a presença. Agora, eu quero dizer uma coisa. O Subirá, ele usou uma profecia de Joel, que nós usamos muito nesses últimos 10 anos. Nosso movimento, nossa quadrilha, o Ângelo está aqui, faz parte dela. Nós usamos muito essa profecia, que diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, sobre todos os lugares, todas as raças, todas as etnias, todas as nações. Mas o Espírito não vai ser derramado sobre todo mundo. Vai ser derramado sobre todos os lugares, todas as raças, todas as etnias, mas não vai ser derramado sobre todas as pessoas. Vem comigo. Atos 2. Quantos crentes em Deus tinha em Jerusalém na festa em Pentecostes? Quantos criam em Deus?
Pegadinha, né? Quantos criam em Deus, gente? Todos. Eles foram lá para quê? A multidão de judeus subiu para Jerusalém para fazer o quê? Adorar a Deus, sim ou não? Eles criam em Deus, sim ou não? Eles criam na Torá? Eles oravam? Jejuavam? Eles criam no Messias? Criam, eles só não sabiam que Jesus era o Messias. Eles, olha só, naquela cidade havia uma multidão de gente que acreditava em Deus. Mas o Espírito, quando caiu sobre quantas pessoas? 120. E sabe o que é o pior? Que Paulo vai dizer que Jesus, ressurreto, apareceu para 500 irmãos. Para quantos ele apareceu? 500. Imagina, o culto começou com 500. 10 dias depois tinha 120. Cadê os outros 380? Deus está procurando lugares para descer. E o nome disso, que eu chamo, é avivamento. É quando ele resolve morar num lugar. É quando ele resolve colocar o nome dele num lugar. E revelar sua presença no lugar. Porque alguém edificou um espaço para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está olhando para o Brasil nesses dias, está procurando uma cidade. Está procurando uma igreja. Uma comunidade, uma família. Algum lugar. Para repousar a sua presença. E vão ter dois tipos de pessoa quando Deus descer sobre o Brasil. Vou profetizar agora. Número 1, vão ter aqueles que vão hospedar a presença. Número 2, vão ter aqueles que vão fazer caravana com ônibus para visitar a presença. A pergunta nessa tarde é: você quer líder? Você quer edificar um lugar para ele habitar? Ou você quer fazer caravana para visitar? Onde ele vai repousar? Por isso que avivamento tem endereço. O nome do avivamento é Avivamento da Rua Azusa. Não é qualquer lugar. Um dia Deus soberanamente encontrou um grupo de gente maluca e faminta que desejava ele loucamente. E um dia ele desceu numa rua chamada Azusa. E dizem, não estava lá, né? Dizem que o pessoal chamava o bombeiro. E o bombeiro ia lá, chegava lá, está pegando fogo. O prédio está pegando fogo, os vizinhos, gente, está pegando fogo. Aí chega o bombeiro, não tem fogo. Não, mas eu vi o fogo. Por mais de uma vez os bombeiros, imagina se um dia pegasse fogo mesmo, ele não ia, né? Era visivelmente, a presença manifesta, caía num lugar. Pessoas, 3, 4 quarteirões passavam e caíam no convicção de pecado. Caíam chorando por causa da presença. Pessoas eram atraídas por Jesus por causa da presença. E um negro chamado William Seymour, que o cara mais improvável do mundo, liderou um negócio muito doido chamado Avivamento da Rua Azusa. Mas por quê? Porque esse cara foi influenciado por um outro doido chamado Ivan Roberts, que lá no país de Gales, um cara de 26 anos de idade, começou a liderar um bando de adolescentes jovens, e eles começaram a orar, se reunir para orar, e a oração deles era: dobra-nos, Espírito Santo. Dobra-nos, Espírito Santo. Espírito Santo vem sobre o país de Gales, assume a liderança da igreja. E um dia o Espírito Santo falou: então eu vou. E caiu. E o campeonato de futebol do ano parou. Porque não tinha jogador para jogar, não tinha ninguém para torcer, estava todo mundo no avivamento. Porque Deus resolveu descer numa nação. E milhares e milhares e milhares de pessoas se converteram. Milhares de famílias foram restauradas, casamentos, curas, milagres. Porque Deus repousou num lugar. Essa semana eu estava com uns amigos
num Zoom, que Zoom agora, né? O cara do Zoom, ele deve amar muitos crentes. Eu acho que ele até se converteu se ele não era crente. Porque tudo é Zoom hoje, né? Essa semana eu estava no Zoom com os amigos da Temélios, da editora, um Zoom com o Dr. Michael Brown. O nome do negócio era Mentoria sobre Avivamento. E aí eu fui, né? Pô, mentoria de avivamento, como perderei tal evento. Só que, pô, ô Douglas, você é o cara dos nomes, mas esse nome é o melhor. Mentoria de avivamento. Só que qual que é a parada? Um monte de gente fala de avivamento, mas o Dr. Michael Brown, ele foi um dos líderes do avivamento de Pensacola. Então ele não falou do que ele achava, não. Ele falou do que ele viveu. Aí nós vamos fazer pergunta para ele, né? Pergunta sobre avivamento. Dr. Michael Brown, como começou o avivamento? Sabe, aí a resposta dele foi muito boa. Nós orávamos e jejuávamos e buscávamos a presença na vida da igreja. Vou repetir para você frisar. Buscavam na vida da igreja. E de repente, num dia, num culto chato, palavras dele, culto chato, no Dia dos Pais, o cara pregou uma pregação normal. E no final, ele foi orar. E de repente, o Espírito caiu num lugar. E durante 5 anos, milhares e milhares e milhares de pessoas foram atraídas por causa da presença. Mas eu quero voltar a frisar o texto que começamos aqui. Os olhos dele estão em todos os lugares. Vou ler de novo. 2 Crônicas 16, 9. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso, para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Você sabe que, às vezes, as pessoas olham para a gente fala muito de avivamento. E tu sabe que a gente não quer avivamento, né? A gente não está buscando avivamento. Porque quando você fala de avivamento, o que vem na cabeça são os resultados do avivamento. Mas sabe o que a gente quer? A presença de Jesus. Nós queremos a presença de Jesus. Então, por muito tempo nós fizemos estratégias para atrair pessoas. Você sabe qual a maior estratégia para conversão em massa? A presença. Atrai a presença e as pessoas vão ser atraídas por causa do Espírito. Por muito tempo nós criamos estratégias de evangelismo. Você sabe qual a maior estratégia de evangelismo? A presença. Porque quando o Espírito cair, meus amigos, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. A pergunta é: será que você realmente deseja isso com todo o seu coração? E como eu disse, e vou fechar nesse texto, ele quer muitos abraços, ele é carente. Vem, querido. Pô, tinha que convidá-lo até aqui. Você vem da caravana da onde, filho? Da onde? Brasília. Deus abençoe. Lugar de muita luta, de muita guerra. A presença, vocês precisam da presença. Senhor, muitos cortes nessa edição. Tu sabe que, abrindo essa parênteses que eu não programei, mas já que Deus abriu essa porta, vamos entrar por ela. Tu sabe que a solução para o Brasil não é nem o Bolsonaro e nem o Lula ganhar? Ah, mas se o Lula... Tem parte da igreja está dizendo o seguinte: se o Lula não ganhar, estamos perdidos. Aí a outra parte da igreja está dizendo o quê? Se o Bolsonaro não ganhar, estamos perdidos. Ou seja, a expectativa das pessoas está em homens. Sabe? Nós estamos perdidos se Deus não descer sobre nós. Qual que é a tua expectativa?
é um partido político, é uma ideologia. Eu estou lutando pela presença. Eu estou trabalhando pela presença. Eu quero a presença, eu quero Jesus, bicho. Não importa se for esquerda ou direita, se o Espírito cair sobre o Brasil, todo o joelho vai se dobrar diante dele. Então para de lutar pela coisa errada. Vamos lutar pela presença. Voltamos ao normal. A presença é a nossa origem e o nosso destino. Porque a criação começa com Deus revelando a sua presença no jardim. E como que termina esse negócio? Apocalipse 21, versículo 1. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu marido. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Não é mais o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão, é o tabernáculo de Deus, que está na cidade de Deus, vai descer para a terra. O tabernáculo de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Repita comigo: a presença é minha origem e o meu destino. E eu quero terminar proclamando uma profecia de uma amiga minha, que é uma canção. Eu vou proclamar. Chamada Tamires Garcia, que é uma palavra para nós nestes dias. Eu estava conversando com ela outro dia, no Zoom, porque o cara do Zoom, né? Lembra que o cara do Zoom gosta muito da gente. Para quem não sabe, Tamires está morando nos Estados Unidos. E eu perguntei para Tamires: Tamires, como é que tu fez essa música? De onde saiu esse troço? Porque quando eu estou em casa, eu começo a orar esse negócio, eu começo a sentir um peso no meu escritório. Aí ela falou assim: não, Fábio, essa música foi o seguinte: muitos anos atrás eu estava num acampamento, ou numa conferência, sei lá. E aí, um homem pregou 3 horas sobre a presença. E o nome dele era Gregório McNulty. E ele falando: vocês precisam lutar pela presença. A presença é a coisa mais importante da sua geração. E ele viveu e morreu falando isso. E aí, quando ela terminou de pregar, ele vira para Tamires e fala assim: Tamires, agora profetiza um cântico em cima daquilo que eu acabei de pregar. E ela levanta e proclama isso. E eu quero proclamar sobre a sua vida. Ó, se você rasgar o céu, apenas mais uma vez. Ó, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a essa geração, mostra a essa geração os teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra, nós que somos pó, clamamos: aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Jesus, envia a tua presença para o Brasil, Jesus. Então ela proclama. Eu quero liberar isso sobre a sua vida agora. Fere o nosso coração com uma ferida de fome por ti. Fere o nosso coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-nos a clamar e suplicar até que o Senhor venha. Um batismo de fome sobre nós, até que o Senhor venha.
Os 120 não oraram 10 dias. Eles oraram até que o Espírito caiu. Elias não orou 7 vezes. Ele orou até que a nuvem apareceu, filho. Fere o nosso coração com uma ferida de fome por ti. Pai, em nome do teu filho, eu peço agora, vem sobre essa sala agora, vem sobre cada lugar que está assistindo essa mensagem agora. Espírito de Cristo, Espírito da profecia, Espírito de temor, Espírito de poder, Espírito de Jesus, vem sobre nós nesse tempo. Mostra essa geração, Espírito. Fere o nosso coração com uma ferida incurável de fome, de sede, de desespero pela presença, desespero por Jesus. Nós queremos Jesus, nós queremos conhecer o seu coração, a sua mente, os seus caminhos. Pai, em nome de Jesus, vai agora em cada sala, cada lugar que está assistindo essa mensagem agora. Espírito, vem e libera ventos agora. Ventos, vem como fogo. Vem como fogo sobre nós. Eu peço sobre cada pessoa aqui nessa sala, cada líder, cada pessoa que está assistindo agora. Espírito Santo, nos ajuda na nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pregar como convém, nós não sabemos fazer igreja como convém, nós não sabemos fazer nada direito. Mas Espírito, você é aquele que intercede por nós. Espírito, você é aquele que nos ensina todas as coisas. Espírito, você é aquele que nos guia toda a verdade. Nos ajuda na nossa fraqueza. E nós pedimos, vem Espírito Santo sobre a nação brasileira nesses dias. Brasil é um celeiro de missionário para as nações. Brasil é um celeiro apostólico para o tempo do fim. Em nome de Jesus. Em nome